Então, como o Paulo estava falando, o assunto é retrospectivas, né? E Scrum. Eu estou na Petrobras, no Centro de Pesquisa Petrobras, sempre Centro de Pesquisa. Estou 1 ano e meio na Petrobras. Antes disso, eu fiquei 10 anos no TecGraph, laboratório aqui da PUC, prestando serviço para a Petrobras. E tem, como o Paulo falou, eu tive essa sorte de pegar a primeira turma de Scrum aqui no Rio de Janeiro. Eram uns 3 do TecGraph, 5 da Globo.com e mais uns 5 gatos pingados, e é incrível como a coisa foi decolando em tudo quanto é lugar, né? Vamos lá. Meus objetivos hoje com vocês aqui é justamente explicar a importância da retrospectiva. Eu botei ali do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Por que eu quis dar destaque a isso? Recentemente, lá no Scrum Gathering, em São Paulo, teve uma palestra do Boris Gloger, justamente o mesmo que deu o curso para a gente aqui, e excelente sobre retrospectiva. A vontade era, eu vou pegar a apresentação dele, botar aqui para vocês, vou apresentar, já está ótimo. Mas era uma apresentação muito do ponto de vista prático, com informações muito úteis, mas, ao mesmo tempo, são informações que dá para a gente coletar na internet, ler um pouco sobre o assunto. E eu tenho essa perspectiva teórica, né, como o Paulo falou, realmente eu tenho um passado acadêmico, fiz doutorado e tudo mais, e eu tenho uma observação teórica sobre esse assunto que eu gostaria de passar para vocês. Se eu fosse escrever um artigo, ia ser chatíssimo, e estou arriscando que pode ser que seja a apresentação mais chata de todas. Tem até equação matemática na minha apresentação. Então, eu falo isso para o pessoal aqui, como é que é? Vai ter equação? Vai ter equação matemática. Tem gente que falou, beleza, não consegui dormir na palestra do Manuel, que botou todo mundo em pé, então é nessa que eu vou dormir. Não tem problema, dar uma cochilada nessa hora. Eu aviso a hora, tá, aqui é hora de cochilar. Quando passar a matemática, a gente vai adiante. Também vou dar umas dicas para uma boa retrospectiva. Vou mostrar essa adaptação. Eu falei, inclusive, sobre isso também lá em São Paulo, uma apresentação que eu fiz lá em São Paulo, eu falei sobre review. Aqui com vocês, falar sobre retrospectiva. E, dando tempo, eu falar aí do que é o nosso caso de sucesso. E eu quero levantar algumas estatísticas com vocês. E estatística em conferência tem um botãozinho, aí vocês podem ver aí perto de vocês, tem um botãozinho sim ou não, que basicamente é levantar o braço ou não levantar o braço. Tá? Por favor, levantem o braço. Não sei por que as pessoas ficam com preguiça de levantar o braço, ficam com vergonha, fecha o olho, faz conta que está todo mundo levantando o braço, sei lá. Só para ter uma noção. Tiago, você ia anotar para mim, né? Os números. Beleza, está pronto aí, né? Muito bem. Quem está tendo o primeiro contato com métodos ágeis aqui? Ou seja, a primeira vez está ouvindo. Tudo bem, já leu, mas que a primeira vez está ouvindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos botar 10 aí. Quantos conhecem Scrum? Tá bom, ou seja, quase todos, menos os 10 talvez, ou mais ou menos por ali. Tudo bem. É interessante, porque há um tempo atrás, se fizesse essa pergunta há 2 anos atrás, certamente os números seriam muito diferentes, e o XP estava muito mais em voga aqui no Brasil, muito mais do que o Scrum. A coisa inverteu há pouco tempo. Quantos não são de TI? Essa é uma pergunta importante, que agora vai ter gente com vergonha de levantar o braço. Quem não é de TI? 1, 2, mais algum? Mais alguém aqui na frente? 3, ok. Quantos são de fora do Rio? Vieram para a conferência? 4, 6, 9, 10, 11, 12. Vamos botar 12. Legal. Isso é importante também para a gente, para a conferência. Eu vou ter essas reticências aqui, tem umas perguntas pessoais assim também para fazer, pessoais minhas aqui, em relação à minha pessoa. Mas para mim é importante, porque isso pode nortear até a minha apresentação. Quem já assistiu a algum treinamento meu? 3. Treinamento, só para por enquanto. 3, 6, 9, 12, Tá, 12, vamos botar 12. E quem assistiu minha palestra em São Paulo? 2. Eu sei quem são, né? Amanda e o Rafael. Legal. Tem algumas coisas em comum, é bom que não tem muita gente, aí eu posso passar tranquilo. Para o pessoal que não conhece Scrum, eu tenho uma transparência para explicar Scrum. Mas eu vou tentar, em uma transparência, explicar Scrum o suficiente. Então, eu vou falar do Scrum Flow, que é essa única transparência. Depois eu vou entrar numa sequência do empirismo, inspeção e adaptação, melhoria contínua. Isso aqui é uma cadeia que leva à nossa retrospectiva. Tá? E aí, essa questão de inverter, e vou falar dos nossos projetos aqui. Então, o Scrum Flow.
Vamos lá. Scrum em 1 minuto. São 3 papéis importantes. Basicamente, você tem 3 coisas para se preocupar para entender, né, o processo. O processo é muito simples, a ideia é que seja simples. Tá? Você tem que se preocupar quais são os personagens, quais são os artefatos e quais são as cerimônias. Né? Os personagens são 3, é o Product Owner, é o cara que entende do projeto. Vocês podem pensar para simplificar que é o cliente, mas nem sempre é o cliente. Você tem o Scrum Master, que é o líder do time de desenvolvimento, e tem o time. São os 3 personagens. Tá? Além disso, a gente tem os artefatos. Você tem o Product Backlog, que é a sua lista de requisitos, geralmente de maneira hierarquizada e com algumas coisas definidas de maneira mais superficial, que era a palavra que estava faltando para o Paulo. Cadê o Paulo? Ele falou de raso, né, o superficial, e algumas coisas mais detalhadas. Né? O Select Backlog é o que a gente vai fazer numa sprint, assim, sprint, período de 2 a 4 semanas, de desenvolvimento, em que no final você sempre tem um software entregável. Tá? Para quem assistiu o Alexandre Magno falando, ele gosta de falar potencialmente entregável. Eu uso o termo entregável, que para mim o ável já quer dizer potencialmente. Mas ele não necessariamente entregue, mas entregável. O mais próximo possível do bug free. Todo fim de sprint. Né? Então, como é que funciona? Você começa a tua sprint a partir do Product Backlog, aqui é o ciclo da sprint, você tem a primeira reunião de planejamento, em que se define o que vai ser feito, por exemplo, em 1 mês. Isso vira o Select Backlog. Isso é refinado com o time, a partir dali, gera as tarefas que vão ser feitas ao longo da sprint, vão dividir cada uma das histórias, selecionar as histórias, é como a gente chama requisito, né? User Story, em tarefas, e começa a sprint. No final da sprint, se entrega o produto, e tem 2 reuniões no fim, a retrospective e a review. E eu vou falar da retrospective. A review, reunião importantíssima, é a hora que você volta para o seu Product Owner e o time mostra o que foi feito, o Product Owner diz, ok, é isso mesmo que tem que fazer, ou não, a gente podia fazer diferente, ou isso aqui não ficou legal, vamos mudar um pouco. Isso aqui retroalimenta também o Product Backlog, que é um ser vivo. A gente vocês já sabem que na métodos ágeis o escopo não é fechado, ele é aberto. Faltou aí a retrospective, que é o que eu vou explicar. A retrospective é uma coisa que acontece interna ao time e a hora que o time se pergunta o que ele pode melhorar. O que ele pode fazer para que a gente fique melhor, né? Com mais qualidade, com mais produtividade, o que a gente pode fazer para melhorar. Isso tem que ser se perguntado recorrentemente. Tá? Faz parte da ideia do empirismo, que é o que eu vou explicar para vocês aqui. Sempre se perguntar o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para melhorar. Tá? Muito bem, ainda para fechar as minhas estatísticas, anota aí de novo, Rafael. Quantos praticam Scrum? Vou considerar que é metade, tá? Talvez até um pouco mais da metade. Desses, quantos fazem retrospectivas regularmente? Porque tem grupo que pula um pouco. Vamos inverter? Quem faz Scrum não faz retrospectiva sempre. Pula a retrospectiva de vez em quando. 3, tudo bem. 4. Por que é importante fazer retrospectivas a cada iteração? Eu quero que vocês me ajudem aqui. Por que vocês acham que é importante? Muitos estão fazendo já aqui, né? Por que é importante? Melhorar o processo, ver os problemas, repetir aquilo que foi decidido, que está bem, como você falou? Sucedido, né? Refinar a capacidade de produção, né? Tentando melhorar. Legal. Atuar em cima dos principais impedimentos, descobrir os principais, como é que você falou? Identificar os principais, ok. Principais impedimentos. Muito bem. Essa eu vou pular. Eu estou com o microfone e vou... Muito bem. Então, vamos lá. Vamos entrar na parte, começar essa parte interessante aí. Primeira coisa para falar para vocês, a diferença entre métodos determinísticos e métodos empíricos. Né? A gente está defendendo métodos empíricos aqui. Como é que funciona? Bom, então os métodos determinísticos, ou definidos, ou prescritivos, são muito apropriados para trabalhos repetitivos, previsíveis. Linha de produção. Né? Aqui é uma foto lá da fábrica da Ford. Né? A linha de produção, cada um é responsável aqui. Olha só a quantidade de gente, de repente, para botar, cada um deve estar botando um parafuso, se bobear, ali naquele processo. Né? É fortemente baseado no par planejamento e execução. O que se passa? Tem uma etapa de planejamento e uma etapa de execução.
né? É claro, você pode dividir essa etapa de planejamento em várias partezinhas e a etapa de execução também em várias partes. Muito bem, essa execução, na verdade, durante essa execução, o que vai acontecer? Vai acontecer muito controle. Você vai ter que controlar se a execução está de acordo com o plano. É esse o objetivo ao longo da execução. Você está controlando se está tudo ok de acordo com o plano e vai fazendo aqueles pequenos ajustes e tentando manter as coisas de acordo com o planejamento inicial. É também chamado modelo cascata ou waterfall, que é a ideia de você tem uma etapa que, ao terminar, começa outra, que, ao terminar, começa outra, que, ao terminar, começa outra, e assim sucessivamente. Esse é o modelo cascata. Até aí, acho que não é nada muito novidade para vocês. Só que tem essa observação aqui que é interessante. O Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, hein? Aliás, deve ser uma administração moderna, deveria passar por um teste de genética, deve ter muitos candidatos a pai da administração moderna. Mas é um dos candidatos a pai da administração moderna. Minhas piadas são péssimas, né? Já perceberam isso? Ninguém entendeu a minha piada, tudo bem. Eu ainda chamei vocês de burro, falei que vocês não entenderam. A minha piada que é fraca mesmo. A maioria das discussões sobre tarefas dos trabalhadores do conhecimento, trabalhadores do conhecimento é um termo bastante interessante, tá? É o knowledge worker. É diferente do trabalhador peão, é diferente do trabalhador braçal. Estamos falando do trabalhador do conhecimento, que somos nós aqui. Mesmo os que não são de TI, estamos falando, né, pessoas que têm trabalho intelectual. Então, a maioria das discussões sobre tarefas dos trabalhadores do conhecimento começa com um conselho para que o indivíduo planeje o seu trabalho. Parece muito plausível. A única coisa errada é que raramente funciona. Os planos permanecem no papel, sempre ficam como boas intenções, raramente se tornam conquistas. Então, essa observação que extrapola um pouco a nossa área de TI, tá? Em relação aos trabalhadores do conhecimento. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre a ideia dos métodos empíricos, né? A figura ali do cientista não é à toa, é porque a ideia é de você fazer as coisas baseadas em experimentação. Tá? Também é um método bastante válido para muita coisa. E eu vou falar na matemática, e é por isso que eu vou puxar a matemática, isso é bastante usado. Tá? Apropriado para desenvolvimento criativo, não repetitivo, pouco ou nada previsível e cenário dinâmico. Cada um desses itens aí eu vou botar numa transparência. Tá? Desenvolvimento criativo é o trabalho igual ao do pintor. Lá vai mais uma piada fraca. Não é esse pintor, não. É esse outro pintor aqui. Tá? E obrigado, gente. Isso aí. O pessoal que está rindo, o pessoal que fez treinamento comigo, ele já sabe que a piada é fraca, dá um apoio. Valeu, galera. É do outro pintor ali, não é do primeiro. Essa foi legalzinha, né? Deu pro gato. Mas só para te provocar, o Anderson, olha só. Esse pintor aqui, esse é o braçal, né? Aquele ali é o criativo, certo? De rosa, né? Pois é. Tudo bem. O trabalhador, alguém algum dia começou a defender até, isso é só para provocar você, antes você já provocou, que a gente poderia até fazer o metro quadrado do software, né, desenvolvimento de software. Aí seria justamente se a gente trabalhasse dessa maneira. Mas como a gente trabalha com uma coisa criativa, e eu acho isso questionável sem querer provocar demais. Depois a gente discute outras cervejas dessas que a gente já... Né? Muito bem, então é baseado em trabalho criativo. O nosso trabalho é não linear, gente. É não linear. Se você bota um peão para subir uma parede, se em 2 horas ele sobe uma parede desse tamanho, em 4 horas ele provavelmente vai subir uma parede desse tamanho. Né? O nosso trabalho é não linear. Ele não se escala no tempo linearmente, perfeito? Tá? Inclusive, é até uma das questões, o próprio Kent Beck gosta de falar isso, né? Que você tem um ponto ótimo. Tem um ponto a partir do qual você começa a trabalhar muito, que você desenvolve menos do que se você tivesse menos tempo. Tá? Obrigado. É não braçal. Todo trabalho intelectual. Isso significa, gente, que, na verdade, a gente trabalha 24 horas por dia. É 24 mesmo. Porque o problema que a gente enfrenta durante o dia, como é um problema intelectual, vai lá para dentro da nossa cabeça, aí, de repente, o Manuel pode me ajudar, se vai para o ídio, se vai lá para o superego. E a gente fica, na verdade, lá no inconsciente, trabalhando aquele problema. O tempo todo. O tempo todo. Quantas vezes a gente não sonhou com a solução de um problema?
né? Ou acordou, quando acordou de manhã, já sei como resolver. Né? Quantas vezes a gente está lá no banheiro, tomando banho? Não foi tentativa de piada, não. Quando sai assim, né? E a solução não veio, né? E a solução não veio. Muito bem. Outra coisa interessante para o nosso tipo de trabalho é que ele é não repetitivo, cara. Não tem copiar e colar, não tem coisa igual. Se você está fazendo uma coisa exatamente igual, você fez uma outra, você está afim de copiar e colar, ou você está fazendo errado, você está copiando e colando código, por exemplo, só, né? Ou você está fazendo errado, ou está com preguiça de automatizar alguma outra coisa. Né? Provavelmente. É claro que você tem padrões que se repetem. Padrões se repetem. Né? Mas você está repetindo o código, que tem alguma coisa errada. Então, é um trabalho não repetitivo. Pouco ou nada previsível. Aqui eu estou fazendo uso desse artigo aqui do Jeff Sutherland. Jeff Sutherland é um dos criadores do Scrum, um artigo dele do ano passado, onde ele cita esses 3 carinhas aqui. Ele fala do princípio da incerteza de Ziv. Incerteza, olha só que interessante. Esse aqui, quem fez meu treinamento já viu, mas vale a pena rever. Incerteza é inerente e inevitável em desenvolvimento de software. Princípio da incerteza de requisitos de Humphrey. Em um novo sistema, os requisitos não são ou não serão completamente conhecidos até que os usuários o tenham usado. Então, o software é a mesma coisa. Se você tentar adquirir tudo que o cara quer, antes do cara mexer, não tem jeito, porque na hora que ele começou a mexer no software, já interferiu na concepção que ele tinha, na expectativa que ele tem do software. Tá? Espero ter convencido vocês dessa parte nada previsível do nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, é um cenário dinâmico. Por que dinâmico? Decorrentes da imprecisão do levantamento de requisitos, a gente tem, independente de qual seja exatamente o problema, se você faz levantamento de requisitos todos antes, né? Em algum momento você pode ter um problema de levantamento no seu levantamento de requisitos. Né? Muitas vezes, até em consequência da pressão que a gente faz em cima do cara. Né? Tipo, olha, você tem que me dizer tudo o que você quer no software agora, porque você vai assinar aqui a sangue, e depois, se você pedir qualquer outra modificação, é uma multa. Né? Então, a gente força o cara, e aí, nessa hora que o cara faz, pede tudo, né? Isso, é só isso mesmo que você vai botar aqui? Não, então faz mais isso também. Né? E é claro que você está trazendo imprecisão para o seu levantamento de requisitos. Decorrente da mudança de necessidade do negócio. Gente, o negócio muda. Né? Não adianta vou fazer um software lá para a Petrobras. Aí eu faço o levantamento de requisitos e faço etapa de planejamento, né? Crio todo o software, faço etapa de teste. Um ano depois, fui lá no cliente, né, disse o que queria. É isso mesmo, assina aqui a sangue. Pá. Um ano depois, volto com o software. Está aqui o software que você me pediu. Primeiro vai perguntar, que software mesmo? Aquele software aqui, você assinou. Tá. Ih, cara, esquece. Isso era na época que o barril de petróleo estava $150, agora está 60, 50, mudou totalmente. Não quero mais isso, eu quero uma outra coisa totalmente diferente. Né? Então, o cenário é dinâmico também externamente. Né? E, além de mudanças de tecnologia, na nossa área, são muito maiores em impacto e frequência do que qualquer outra área. Né? Eu peguei isso aí de mentirinha, as 2 figuras eu peguei independentemente, mas é só para dizer que o que antigamente, lá nos anos 60, você precisava de um CPD, hoje você tem num chip, que cabe no tamanho da palma da mão. Né? Mas é claro que você tem que ter, a ideia é o quê? Você, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado com o caos. Ou seja, eu estou falando o seguinte, vamos sair de um modelo em que a gente planejava tudo, vamos planejar muito menos no início, mas a gente tem que continuar planejando durante o projeto, o processo. Né? A gente vai ter que evitar, o que eu estou colocando, que a gente vai tentar achar o ponto ótimo entre um controle obsessivo e uma coisa caótica. Né? Muitos defendem, inclusive, que esse ponto ótimo ele é muito próximo do que seria a definição de caos. A partir daqui, digamos assim, é o caos. Por quê? O objetivo é ficar para cá da aresta do caos, do edge of caos, que é onde você tem um maior espaço para criatividade. Vocês concordam que quanto mais para cá, mais a coisa é definida, mais a coisa é apertar parafuso, não tem criatividade nenhuma. Quanto mais para lá, maior a criatividade. Tá? Vamos pensar, por exemplo, um pintor do tipo, sei lá, Picasso, Pablo Picasso. Né? Totalmente criativo, mas a coisa chega a ser
muito próximo do caótico. No nosso caso, a gente tem que tomar cuidado para não passar desse ponto, do caótico. Mas trazer para perto daqui, a gente vai ter uma maior possibilidade de criatividade. Né? E para um trabalho intelectual, isso é muito importante. Então, muito bem, métodos empíricos evitam o chamado BDUF, que é o Big Design Upfront, né? Porque a gente vai sabendo as coisas ao longo, vai planejando as coisas ao longo do caminho, deixa de planejar no início, né? Deixa de correr o risco. Eu acabei não botando aqui, que eu achei que alguma hora fosse aparecer, não apareceu, mas aquele gráfico dizendo que 2/3 dos softwares de sucesso no mundo, 2/3 da funcionalidade dos softwares de sucesso no mundo não são usados, porque eles foram todos planejados com antecedência, você fez a pressão no cara, o cara acabou falando mais coisa do que devia, etc., né, imprecisão. Então, evita o BDUF. São métodos iterativos, você tem iterações, mesmo no esquema, cadê o Alisson? Eu estou mesmo perdido das pessoas. O Alisson está aqui, que vai fazer a próxima palestra. Né? Vocês vão ver, o Alisson tem umas coisas interessantes para falar para vocês. No caso dele, as iterações são absurdamente curtas. Mais curtas ainda do que a gente está acostumado a ver com o Scrum. Não sei quanto ele vai falar disso, mas é o sistema lá do Lean Kanban. Mas você tem sempre processos iterativos, iterações curtas. Né? Eu vou falar já um pouquinho mais de iterações, com feedback constante, baseados em inspeção e adaptação. Então, a gente para de fazer o par planejamento e controle, e de fazer planejamento e ficar controlando se as coisas estão de acordo com o planejamento, e vai passar a fazer muito mais o par inspeção e adaptação. A gente vai minuciosamente inspecionar como é que a coisa está indo e vai adaptando o caminho, consertando o caminho ao longo do processo de desenvolvimento. Né? A gente vai fazer aproximações sucessivas para sempre tentar chegar o mais perto do ponto ótimo. Né? E justamente isso é a melhoria contínua, né? Inerente do produto e do processo. Eu vou passar já para a parte, deixa eu ver. Matematicamente, pronto, agora é a hora de cochilar. Agora tem uns que nem precisaram esperar essa parte, já estavam cochilando aí. Né? Aí agora que você acordou? Pô, estava cochilando, vai acordar na parte da matemática. Tudo bem. Ótimo, bem-vindo. Solução analítica contra uma solução iterativa. A palavra iteração, que agora vocês que estão, né, todo mundo aí com métodos ágeis, a gente usa bastante isso, é um processo iterativo, isso vem da matemática. Tá? E é por isso que eu vou fazer essa comparação. Para aproximação sucessiva. Vou começar tranquilo, uma função do segundo grau, que aí tenho certeza que todo mundo passou por isso. Né? Alguns têm muita saudade, inclusive. Você quer achar as raízes da equação? Ótimo, está aqui. Você tem a fórmula para você achar as raízes da equação. Lembra disso? Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Né? E você acha as raízes da equação. Se você quiser achar o vértice dessa parábola, agora já acho que tinha alguns que não lembravam, né? Você também tem a equação certinha para você tem como saber exatamente qual é o ponto daquele vértice. Mas não é a única maneira, isso é uma maneira analítica, ou seja, comparado com os métodos que a gente estava falando determinísticos, tá? Maneira analítica de você resolver, tá, o problema. Não é a única maneira de você resolver. Você pode resolver por aproximação sucessiva, iterativamente. Aí vem a história da palavra iterativo. O que é isso? A gente começa com um ponto qualquer, e a gente chama esse ponto, o primeiro ponto é o ponto I. E aí a gente tenta, e aí eu não vou passar exatamente nessas ferramentas de matemática, para não exagerar, mas você tem umas ferramentas que você tenta calcular um outro ponto que seja melhor que aquele ponto I, digamos que você esteja querendo descobrir esse vértice da parábola. Tá? E aí você chegou num outro ponto, I mais 1, e aí depois você passou para um outro ponto, I mais 2, I mais 3, I mais 4, e aí, pum, você já está chegando bem perto. É bem perto, porque é diferente do analítico, ele tenta ser preciso. Pá. O iterativo, ele é tão bom quanto você queira. Você pode ir sempre aprimorando e melhorando o resultado. Foi muito difícil? Não, né? Mas está piorando, agora vai piorar. Ele pode ficar pior. Equação do quarto grau. Ismael, você lembra disso? Isso ainda está na minha tese, tá? Quem quiser pode ver lá na minha tese. Eu tinha que desenhar um torus de uma maneira especial na placa de vídeo e tal. Tirei de lá mesmo. Então, isso aqui é a equação de um torus. Ele já é quarto grau, essa equação. Aí vocês vão procurar, de repente, onde está elevado a 4, porque tem 2 com 2 aqui, 2 mais 2 dá 4, deixa eu falar. Mas é de quarto grau. E aí a coisa já começa a complicar, já não é mais ABC, já é ABCDE, tá? As coisas já ficam um pouco mais complicadas. Então você pode ter um desenho já mais complicado que uma simples parábola. E a gente quer achar, o que é esse ponto ótimo que eu estou achando aqui? É um ponto ótimo, vocês imaginem que isso seja uma variável na nossa vida, e no cotidiano nosso de desenvolvimento, é uma variável qualquer que você esteja querendo saber qual é o ponto ótimo.
Por exemplo, qual é o ponto ótimo da documentação? Qual é o ponto ótimo do pair programming? Quanto eu tenho que fazer de pair programming? Eu não tenho? Qual é o ponto ótimo de teste? Eu tenho que fazer, para cada linha de código, 10 linhas de código de teste, para cada linha de código de desenvolvimento, 10 linhas, ou 5, ou 2, ou 1,5, tudo a gente, quaisquer que sejam as variáveis, no processo iterativo, a gente vai estar buscando esse ponto ótimo. Percebeu a analogia? Dos que ficaram acordados, né? Perceberam a analogia, né? Beleza. Então, primeira lição, são 4 lições, está acabando. Está acabando. Como disse o Jason, né, às vezes você precisa de um pouco de sofrimento para ter algum aprendizado ali. Garanto a vocês que está mais sofrido para mim, tá? Então, é um desafio grande passar essa matemática aí. É a primeira vez que eu faço isso. Na área de Agile, né? Quanto mais complexo, mais vantajoso resolver iterativamente. Por quê? Você começa a ter que fazer tanta coisa para resolver analiticamente, que você resolvendo iterativamente começa a ficar mais vantajoso. Tá? Isso, para quem faz matemática computacional, isso é muito verdade. Você começa a ter vários problemas aqui. Além de ficar lento, você tem problema de precisão, é super complicado você resolver analiticamente, quanto mais difícil. Isso aqui, para matemáticos, Ismael manja muito disso aqui, poderia fazer toda uma palestra só desse assunto. Isso é 4º grau, cara. 4º grau é pinto, tem coisa muito, muito pior. E aí o pessoal todo vai partir para o processo iterativo. Tá? E o que eu quero defender para vocês é isso. Quanto mais complexo, melhor resolver iterativamente, por aproximação sucessiva. Tá? Legal? Posso sair da matemática? Posso? Não, tem mais uma ainda. Pode ficar pior ainda. Então, pode ser, não só de 4º grau, mas pode ser uma coisa muito mais complicada, e aí, gente, você pode ter o seguinte, você, sem querer, no seu processo iterativo, você caiu num mínimo local, ou seja, você tem um ponto ótimo local, mas ele não é um ponto ótimo global. Como é que eu faço para sair dessa enrascada? Eu vim aqui, né, naquele processo, ter aquelas setinhas que a gente fez, acho que tem aqui, não tem. Com as setas, cheguei nesse ponto aqui, e às vezes eu fico preso nesse ponto aqui, e não chego no meu ótimo global. E aí, gente, é a ideia de você fazer um breakthrough, quebrar completamente. Tá? Então, segunda lição, cuidado para não ficar preso ao mínimo local ou ótimo local. E, de vez em quando, tentar um ótimo global. Ou seja, você dá saltos e experimenta uma coisa totalmente diferente. Eu espero, Alisson, que eu esteja levantando um pouco a bola para o que você vai falar depois. Tá? Então, um exemplo, eu estou citando o Alisson aqui, porque ele teve ele fez essa transição mais de uma vez, pelo que eu lembro no relato dele. Ele vai contar para vocês. Ele, do XP, ele passou para o Scrum, e do Scrum ele passou para o Lean Kanban, e, no caso dele, isso foram tendo melhorias. Ele deu uma mudada completa. Ele saiu do Scrum e foi para o Lean, e deu um breakthrough grande. E aí ele acabou descobrindo um outro ponto, que aí ele achou que esse ponto, no caso dele, era um ótimo global. Ganhava daquele outro ótimo que ele estava já há alguns anos, ele tem alguns anos de métodos ágeis. Tá? Ele estava ali amarrado e deu um salto. Estou mais ou menos certo, Alisson, no que eu falei? Beleza. Então, como é que você dá esse salto? É tendo conhecimento, é lendo, vendo, é vindo aqui assistir uma palestra de pessoas diferentes, interessantes, com mais experiência, pensando, etc. Né? Legal. Pode ficar ainda pior mesmo. Você pode ter mais de uma variável, que ali está falando de uma variável muito complexa, mas isso aqui são 2 variáveis. 2 variáveis já deixa de ser uma linhazinha lá, né, e passa a ser uma área aqui, mas toda uma superfície de soluções. E aí, onde é que você vai posicionar o teu ótimo, dado essa complexidade? São 2 variáveis só aqui. Tá? No nosso mundo, são muito mais variáveis, eu já citei algumas delas aqui. Né? Então, a terceira lição, quanto mais variáveis, mais complexo ainda, especialmente se forem dependentes. Por exemplo, 2 que eu citei aqui. Qual é o ponto ótimo da documentação e qual é o ponto ótimo do pair programming? Um influencia no outro. Se você faz muito pair programming, de repente você consegue reduzir a documentação, por exemplo. Né? Então, essas variáveis são dependentes, a coisa é muito mais complexa. Quanto mais complexo, não tem jeito, cara. Iterativo é a melhor solução do que você ficar parando e tentando analisar qual é a melhor solução por antecedência. E mais, as condições mudam com o tempo. Você acha que esse mapinha aqui fica parado? Não. As coisas mudam. Mudou, saiu um cara da tua equipe, mudou um requisito, o cliente mudou o cliente. O mundo muda, né? Ou seja, o tempo todo a gente tem que estar atrás dessa melhoria contínua. Né? E essa é a 4ª e última lição. Não existe zona de conforto. Ou seja, se você, iterativamente, cheguei no ponto que eu acho que é o ótimo local. Pronto, não preciso mais melhorar.
Já era, cara, porque o mundo vai mudando, as cabeças das pessoas vão mudando. Aquele ponto que era o ótimo local, se você não rediscutir, daqui a 2 semanas, dali a um mês, se perguntar, e aí, como a gente pode melhorar? Você tem que continuar tentando melhorar. Tá? Teoria contínua. E aí? Agora chega, né? Chega. Foi duro, Rodrigo? Não, vou chorar. Foi duro, né? Uma roubada, né, fazer isso. Né? Tudo bem. Tá aí tempo. Bom, chega de matemática. E, por favor, acorda. Agora é hora de acordar. Eu tinha falado que ia falar a hora de dormir, então a hora de acordar é agora. Muito bem, vamos falar agora de inspeção e adaptação. A inspeção ela tem que ser minuciosa. Né? Então, no Scrum, por exemplo, a nossa inspeção ela é diária. Diariamente você tem stand-up meetings, são reuniões diárias, para o pessoal que não sabe Scrum. Né? Diariamente a gente sabe quem está fazendo o que no projeto. Tá? Nesse nível de detalhe. Para compensar a falta de planejamento que teve no início. Né? Não é controle, é monitoramento. É diferente, percebe? Controle é tentar fazer os caras seguirem aquilo que eu estava seguindo. Monitoramento, eu só estou monitorando para ver onde que a gente está. Né? E adaptação. Adaptar o quê? Tudo. Produto, o planejamento, a documentação, o processo. O tempo todo a gente está buscando a melhoria de todas essas variáveis. Né? E democraticamente. Né? O objetivo é a melhoria contínua. Sobre democraticamente, tem essa frase aqui do general Patton, que eu gosto de citar. Nunca diga para as pessoas o que fazer, ou como fazer. Nunca diga para as pessoas como fazer. Diga a elas o que deve ser feito e se surpreenda com a ingenuidade delas, eu diria com a criatividade delas. Né? É o trust people, confiar nas pessoas. O nosso peão, volto a dizer, o nosso peão, ele é um arquiteto, cara. Ele é totalmente criativo. É um knowledge worker, é um trabalhador do conhecimento. É que o Paulo comentou sobre isso, né? Aquele negócio de você entregar a coisa mastigadinha e entregar para o cara, você perde a oportunidade de aprender e, de repente, vir solução melhor de quem estava fazendo. Né? Eu gosto de citar um exemplo doméstico, minha esposa está ali com a minha filha ali. Carol, manda um beijo para o papai. Ela dormiu só na parte da matemática, agora acordou, tá? Um exemplo doméstico que é interessante. A minha esposa não vai mais lembrar, eu também já não lembro. Então, é ótimo o meu exemplo. Uma porcaria. Mas, sério, que é o seguinte. Uma certa vez, a gente estava com a menina que trabalha lá em casa, e aí tinha algum lance, que eu já não lembro mais, a Dani não vai lembrar mesmo, há um ano atrás ter sido esse lance. Ela falou assim, não, mas eu acho que é aqui, que a vassoura, que está fechando o armário, que não sei o que deve ser guardado não sei aonde, no armário. Eu sei que era um problema lá que a minha esposa Dani estava identificando. E ela chegou, não, então eu vou pedir para ela guardar não sei como, e aí passar a fazer de tal maneira. Eu falei, vem cá, você já perguntou para ela qual a opinião dela? Então eu vou perguntar. Ele perguntou, a menina deu uma outra solução que era muito melhor. Porque ela confiou, ela é a pessoa que sabe fazer aquilo, trabalha naquilo. Tá? Que dirá nós que temos um nível de conhecimento, né? Um nível de educação, né, escolar maior. Certo? Então, o empirismo leva à inspeção e adaptação. A inspeção e adaptação ela só funciona se houver melhoria contínua, e a melhoria contínua, no Scrum, ela é especialmente refletida na retrospectiva, principalmente em termos de processo. Tá? Tem mais essa transparência do Scrum, para quem não conhece. São 6 diferentes meetings ou cerimônias no Scrum. Você tem as reuniões diárias, tem as reuniões de estimativa, né, o Planning Poker, e aí tem 2 reuniões no início do sprint, que é Planning 1, Planning 2, e as 2 do final, a Review e a Retrospective, e eu estou falando para vocês é da Retrospective. Muito bem, ou retrospectiva. Objetivo, rediscutir o processo propondo melhorias. Esse é o objetivo da reunião de retrospectiva. Opa. Então, primeiras informações gerais sobre o procedimento é o seguinte. Apenas o time participa. Não é para vir chefe, não é para vir o cara do lado, não é para vir... Apenas o time participa. Vou falar já da exceção. Antes disso, e tem que ter um ambiente seguro. Por quê? A gente diz, né, que a retrospectiva é a hora também de lavar a roupa suja. Né? E as pessoas têm que se sentir confortáveis. Tem tudo a ver com o discurso do Manuel, aquela questão do id, do superego, etc. Né? Se você começa a ser observado por outras pessoas, isso altera completamente o comportamento das pessoas. Né? A exceção, ela existe quando o time decide convidar alguém. O time, por unanimidade,
decide convidar alguém. Pode ser até um cliente, pode ser um product owner, no caso do Scrum, né? Alguém que, por exemplo, um usuário que tenha passado aquelas 2 semanas presente junto com o time pô, legal, vamos chamar o fulano para participar, então, e aí é uma exceção. Tá? Ok? Muito bem. Procedimento. Repassar a sprint cronologicamente. E aí tem 2 maneiras diferentes de fazer, pelo menos. Na verdade, todos os grandes passos que eu for colocar aqui, tem maneiras diferentes de serem feitos. Tá? Uma maneira é você fazer coletivamente, é uma bastante difundida, que é você pega essas folhas de flip chart, abre lá, por exemplo, são 3 semanas, abre 3 folhas lá, post-it para todo mundo. Time, vamos lá, o que aconteceu na primeira semana? Aconteceu tal fato e tal. Você repassa os fatos daquela sprint coletivamente. As pessoas vão formando os fatos. Eu, particularmente, quando eu faço retrospectiva, não faço assim. Tá? Por achar que ganha tempo, geralmente, se eu estou na posição de Scrum Master, eu mesmo faço a cronologia. É claro que eu abro espaço para as pessoas falarem, mas acho que vai um pouco mais rápido. O próprio Scrum Master, que pode ter, inclusive, a consciência de, ao longo da sprint, ir anotando algumas coisas. Né? É claro que você pode tomar cuidado para ver se o Scrum Master não está direcionando só para os assuntos que estão na cabeça dele, que não são os assuntos coletivos. E aí, a gente vai fazer o seguinte, que é o levantamento das melhorias do que a gente pode fazer. Então, um dos processos que existe são os 5 minutos, a gente aqui no TechGraph apelidou de WWW, porque as perguntas são 5 minutos de what went well, o que aconteceu de bom, e 5 minutos, aí foi a gente que apelidou assim, what went wrong, ou a pergunta correta, politicamente correta, é what can be improved, o que pode ser melhorado. Então, a gente pergunta para as pessoas o que aconteceu de bom. Como é que isso funciona? A gente faz uma psicografia. Chico Xavier, para quem não sabe o que é psicografar. O que é isso? Todo mundo em silêncio, por 5 minutos, post-it na mão. Cada um vai escrever no seu post-it, para cada post-it, um item que vem na cabeça do que aconteceu de bom ao longo da sprint. O que aconteceu de bom? O pessoal trocou o servidor, ficou mais rápido o processo de integração contínua. Foi legal que o Scrum Master que estava sentado na baia do lado passou a sentar nessa baia daqui. Foi legal que agora a gente está fazendo as nossas reuniões diárias às 11 horas da manhã e não às 9 horas da manhã, funcionou melhor. Foi legal que a máquina do café trocou, que agora a gente tem uma máquina do café aqui do lado, a gente não precisa mais descer lá embaixo para o café. Tudo e qualquer coisa aconteceu de bom. Tá? Foi legal ter implementado aquela funcionalidade, e foi interessante ver o impacto que aquilo trouxe no cliente. Né? Em silêncio, depois todo mundo fez os seus post-its lá em silêncio, o Scrum Master, normalmente é o Scrum Master, que conduz a reunião, recolhe e fala assim, muito bem, quem quer começar? Eu quero começar, que eu achei legal tal coisa. Eu também lembrei disso, a mesma coisa. E aí são os post-its que vão sendo gerados. Eu, em particular, eu recolho os post-its. Acho que aí cada time vai fazer o seu procedimento. Tem time que abre um PowerPoint, vai botando já no PowerPoint, alguma coisa que fique registrada. Anyway, cada um vai fazer do seu jeito. E depois de recolhida essa parte do que teve de bom, vem a parte de aí, o que a gente pode melhorar. De novo, 5 minutos, em silêncio. As pessoas vão anotando. Né? É óbvio que você não tem como escapar. Isso aqui é politicamente correto, mas quando você pensa nisso, não tem como escapar dessa pergunta aqui. Você coloca também as coisas que não estão acontecendo, que não estão bem. Né? O que pode ser melhorado e o que não está bem. Silêncio, cada um anota, faz as suas anotações. Cada post-it um item diferente. O psicografar, que eu brinquei, é para psicografar mesmo. Como é a ideia de você deixar um pouco o inconsciente trazer aquelas informações, é silêncio, introspecção, e a gente diz até para a caneta não parar. A caneta não para. Se você não vê uma ideia nova, faz um desenhinho, faz um coraçãozinho, uma estrelinha, casinha, qualquer coisa, e quando vier uma nova ideia, escreve de novo. Tá? Deixar realmente o inconsciente tocar isso daí. E aí, de novo, vão recolher. O que vocês querem falar? Eu queria reclamar que a nossa cobertura de teste está muito fraca e toda hora está quebrando a build. Ou eu queria falar que o meu computador está muito lento. Eu acho que está muito barulho, a equipe do lado aqui está fazendo muito barulho, a gente não está concentrado. Tudo que poderia ser melhorado no processo. Tá? Recolhe tudo, muito bem.
e aí vai discutir os itens. O interessante aqui desse what went wrong, what can be improved, é que, na verdade, a gente não deve mencionar o nome das pessoas. Vou falar isso na próxima transparência, de qualquer maneira. Mas, só que quando você faz um post-it lá, o psicografado, não tem jeito, né? Você está realmente psicografando, né? Está realmente ali relaxado, tentando... Vem nome das pessoas, mas na hora de você falar com esse post-it, você filtra na hora de falar. Você pode... Por que não falar o nome das pessoas? Para não constrangir. Tem sempre maneira de você falar as coisas sem falar o nome das pessoas. Fulano sempre chega atrasado. Em vez de falar, fulano sempre chega atrasado nas reuniões, você bota lá, as nossas reuniões têm sempre começado mais tarde. O cara sabe que é ele, as pessoas sabem de quem a gente está falando, e às vezes a solução não é punir o cara, às vezes a solução é simplesmente trocar o horário da reunião. Tá? E aí, para cada item do que foi discutido, a gente vai tentar pensar, levantar as coisas, os novos procedimentos, as novas melhorias, e vão dizer quem é o responsável por cada item. Normalmente, você vai dividir isso entre o Scrum Master e o time. Então, você vai gerar uma lista de coisas que o time vai passar a fazer, procedimentos que o time vai passar a ter. Por que não, de repente, está tendo muita funcionalidade que está chegando sem teste? Por que a gente não cria uma nova coluna, de repente, lá no nosso Scrum Board, lá no nosso Kanban Board, com uma coluna de teste? Né? Isso é uma decisão coletiva, uma decisão do time. Né? Tudo é decisão do time, mas isso é uma coisa que o time vai assumir como compromisso. E tem as coisas que o Scrum Master vai correr atrás. Se é a máquina do café, é o Scrum Master que tem que correr atrás. Se é o servidor que está lento, é o Scrum Master que tem que correr atrás. É claro que você pode ter atribuições diferentes também, mas normalmente é assim que você vai dividir. E aí é bom, essa história do Hansei Kaizen, que a primeira vez que eu vi foi com o Manuel, do artigo, lá na Visão Ágil. Não basta a gente levantar quais são os problemas e dizer o que a gente vai fazer, e tem que criar mecanismos para efetivamente botar em prática aquilo que a gente está sugerindo para melhorar. Tá? Então, uma coisa, por exemplo, que tem nos ajudado lá no nosso time, lá na Petrobras agora, no meu time, a gente pega a nossa lista de compromissos do time, imprime e bota lá no quadro. Pum, a gente se comprometeu a fazer tal e tal coisa. Isso ajuda a gente o tempo todo a estar lembrando, a gente se comprometeu e tal. Então, você criar mecanismos de você efetivamente, essa é a parte do Kaizen. Hansei é a parte de você levantar e o Kaizen é a parte da execução, da melhoria. Tá? Do japonês. Leia um artigo do Manuel. E aí você pode fazer um fechamento da reunião. Algumas dicas para realizar uma boa retrospectiva. Isso daqui é eu recolho post-it, mas isso cada um vai fazer o seu procedimento. Tá? Então, de uma retrospectiva que eu fiz, a parte das coisas boas, a parte das coisas a serem melhoradas, por exemplo. Como eu tenho feito? Eu faço um PowerPoint para conduzir a reunião, acho que facilita. Tá? Sempre começando por, independente do que será discutido, nós entendemos e acreditamos que todos fizeram o seu melhor, dado que sabiam naquele momento suas habilidades e competências, os recursos disponíveis e as circunstâncias da situação. Essa frase é para dois motivos. Assim. Uma é que você acredita nas pessoas, que as pessoas estão realmente fazendo, se empenhando no seu melhor. E uma segunda coisa é que é justamente para lembrar que, olha, aqui não é para acusar as pessoas, é para a gente melhorar o processo. Né? E aí eu faço um slide, normalmente eu faço slide com um resumo da sprint, resumo das coisas básicas, qual era o objetivo da sprint, quais são as histórias que a gente escolheu, quantos pontos, o burn down chart. Tem gente, essa aqui é uma ideia interessante também, tem gente que gosta de levantar coletivamente o que aconteceu na sprint em cima do burn down chart. O cara faz um burn down chart grandão, bota com o burn down chart grandão, e faz, gente, o que aconteceu mesmo durante a sprint? Aí o cara faz um post-it, escreve, no início aconteceu tal coisa, cola em cima do burn down chart. O timeline é o próprio burn down chart. E aí faz os WWWs, que é os 5 minutos de coisa. Não faça a besteira que eu já fiz. Uma vez eu tentei trocar. Falei, vamos fazer primeiro o que teve de ruim, o que pode ser melhorado, e depois a gente fala o que teve de bom. É uma porcaria, porque a gente na hora do que teve de bom, a gente só lembra das coisas ruins. Ninguém mais lembra de nada de bom, só fica pensando nas coisas ruins que a gente acabou de discutir. Essa ordem não é à toa, não. E aí a gente escreve um textinho com o compromisso do time. Eu uso esse fim da reunião para preparar a review, porque eu troco a ordem da retrospectiva com a review, vou falar disso já. E aí faço um levantamento das informações práticas já para a próxima sprint. A preparação, quem que vai sair de férias, quem não vai, isso aqui, tem feriado, né, para ajudar no nosso planejamento. Tá? Umas outras dicas.
propõe uma retrospectiva da retrospectiva. Não deixe de, ou lembre de, usar a própria retrospectiva para melhorar o processo da retrospectiva. Percebe? Tá? Continue lendo e estudando, para você conseguir dar aquele breakthrough, dar aquele pum, vamos tentar uma coisa totalmente diferente. Né? Mesmo para times altamente eficazes, melhoria contínua. Não, meu time já está muito eficiente, mas se você estagnar, não propor mudança, aquilo que era muito eficiente deixa de ser eficiente porque as variáveis vão mudando com o tempo. Não faça várias mudanças ao mesmo tempo também, a não ser, exceto se for realmente breakthrough. Você está afim, olha, vamos tentar uma coisa totalmente nova, pum, vamos tentar. Né? Agora, não tenha medo de experimentar. As iterações são curtas, são 2 semanas, 3 semanas depois, não deu certo, bom, volta atrás. Né? Esse é o barato da parte iterativa. Né? Então, uma sugestão é, se você tem muitas mudanças que vocês estão a fim de fazer, de repente prioriza e faz algumas delas e verifica o resultado e depois você vai passando para as demais. A outra dica importante, faça retrospectiva. Viu? Para os que falaram que não fazem retrospectiva, cara, é perder toda a adaptação que existe. Por que o Scrum é tão adaptável? Por causa da retrospectiva. Nas retrospectivas, você vai adaptando e alterando o próprio Scrum no seu formato original para se moldar às necessidades e às características do seu time no seu projeto. Muito bem. Vou falar rapidamente disso aqui, invertendo retrospectiva e review. Era para ser uma piada também, então, um negócio de cabeça para baixo, invertendo. Né? Ajuda aí, Anderson, dá uma risada aí, cara. Qual é a ideia? Normalmente você teve algum momento, esse negócio de 4 horas, hoje em dia o pessoal já não fala mais para retrospectiva, mas em algum momento foi dito que, se tem 4 reuniões importantes no Scrum, que na verdade elas acontecem em sequência. As 2 de fim de uma sprint e as 2 da sprint seguinte. Tá? As 2 de planejamento e as de fechamento de sprint. Do ponto de vista do produtor... Vocês conhecem a história do porco e da galinha? Quem conhece a história do porco e da galinha? Quem não conhece? Pô, tem 4 que não conhecem, 5, 6. Tem que contar. É muito rápido a história. Vou contar. A galinha perguntou para o porco, vamos abrir um restaurante? O porco falou assim, legal, de quê? Que tal presunto com ovos? Aí o porco, pô, você está de sacanagem, né? Quer dizer, eu vou entrar com a carne, você vai entrar só com os ovos? Quer dizer, o porco está comprometido. E a galinha está só envolvida no processo. Eu estou descobrindo que a piada não é fraca, sou eu que não sei contar piada, né? Essa piada, normalmente, as pessoas riem assim, né? Mas tudo bem. Sou eu que sou fraco para contar piada mesmo. Bom, muito bem. Então, o porco é o comprometido e a galinha está só envolvida, tá? É muito conhecida essa história na agilidade, por isso que eu vou usar aqui essa figura. Do ponto de vista do Product Owner, online, teste para ver se vocês sabem Scrum mesmo, hein? Do ponto de vista do Product Owner, na reunião de review, a reunião de review é a reunião de homologação. Qual é o papel do Product Owner? Porco ou galinha? Ele é porco. Ele vai dar o aceite. Ele é porcão nessa história. Totalmente comprometido. Tá legal? Na reunião de retrospectiva, qual é o papel do Product Owner? Não, nenhum, cara. Ele não pode estar nem presente, cara. Nenhum. Não participa. Não é nem porco nem galinha, nada. Sprint Planning 1 é quando você decide o que você vai fazer na próxima sprint. Qual é o papel dele? Porco. Totalmente porco. Tá? A Sprint Planning 2 é a hora que o time vai pegar o que foi decidido na Planning 1 e quebrar em pedacinhos. Aí ele é galinha. Por quê? É interessante ele estar presente, porque ele pode ajudar a tirar alguma dúvida, mas o time, se ele não estiver presente, o time também consegue fazer sem ele. Pode perder alguma informação, se ele estivesse presente seria resolvido, mas ele é galinha. O que eu estou propondo é o seguinte, é trocar essas 2 reuniões. Por quê? Olha só o que acontece do ponto de vista do Product Owner. Você tem que estar aqui, não pode estar, tem que estar, e aqui é bom que você esteja, mas... Então, o que a gente tem feito no TechGraph, em alguns dos grupos do TechGraph, para deixar claro, né? Os grupos estão mais envolvidos lá com os nossos projetos do SEMPES, a gente tem feito essa troca aqui. Então, a gente basicamente faz em um dia, a gente faz a reunião de review, planning 2, e a retrospectiva a gente faz no fim do último dia de produção. Tá? Eu estou colocando isso aqui para vocês porque eu tenho falado isso no treinamento, é só uma sugestão. Sinceramente, se gostaram, tentem e se perguntem se foi bom. É claro que tem vantagens e desvantagens que eu vou colocar aqui. Né? A primeira vantagem é a participação do contínuo do Product Owner.
Normalmente, você consegue um dia só o Product Owner presente. No nosso caso, em especial, o nosso Product Owner é o cliente lá da Petrobras. Então, a gente só te traz o cara um dia por sprint para participar. Naquele outro modelo, o cara tinha que vir, por exemplo, de manhã, vem de manhã, de tarde vai embora, vem de manhã no outro dia e tal. Muito bem. Prós e contras disso, o time box das reuniões estão um pouco alterados. Funciona bem, essa é uma observação. Funciona bem para um time com Product Owner cliente. Acho que é bem o nosso caso. Faça a sua pergunta. É meio natural, essa é uma outra vantagem, acho que está até aqui com vantagem. É meio natural a emenda, eu acho natural a emenda da review, porque a review é quando ele vê as últimas coisas feitas, aquilo geralmente gera um impacto na observação dele sobre o software, aquilo gera um impacto um pouco nas priorizações e talvez novas histórias do Product Backlog, e aquilo dali já emendar com o que vai ser feito na próxima sprint. Eu acho natural. Está fresco, a coisa fica mais natural até. Tá? Então, a participação do Product Owner um dia é natural, aí, emendar review com planning. Apenas um dia sem produção. Pode se preparar review com o time, que eu já falei disso. Pode se discutir impedimentos levantados na retrospectiva, isso é interessante, que você acabou de discutir, você acabou de fazer a retrospectiva. E, às vezes, tem impedimentos que estão relacionados com o teu Product Owner. Você já ali, você vai falar assim, olha, está pegando isso, estou precisando daquilo. Né? Às vezes, é uma reunião que vem um gerente, você fala assim, olha, estão precisando trocar o computador para ficar mais rápido e tal. Então, você já pega e já discute aquilo imediatamente. E o ponto negativo, que é a verdadeira razão para ser o contrário no Scrum original, é que a retrospectiva, quando você faz a retrospectiva, você ainda não fez a review. Então, você não aparece no o que teve de bom, o que teve de ruim, a review, ou seja, a homologação do Product Owner, que, de repente, poderia ter acontecido, sei lá, na manhã daquele dia. Então, se foi legal ter visto que o cara, a reação boa do cara, ou ruim e tal, aquilo não é discutido, só vai ser discutido dali na próxima sprint. Tá? Então, essa é a ideia, trocar e fazer em um dia. Muito bem. Acho que eu vou pular para não matar o nosso tempo, né? Eu mesmo controlo o tempo. Vou falar rápido. O CVApp é o nosso projeto do TechGraph, que é um sistema de visualização integrado por IP. Aqui eu vou pular, que são os requisitos que eram altamente complexos desse projeto. Esse projeto, aliás, tem pessoas chaves nesse projeto, estão sentadas aqui hoje. Alta complexidade de requisitos, tinha que ser realidade virtual, multiplataforma, som 3D, cluster colaborativo, acesso funcionários via script, arquitetura de componentes, sistema de plugins, quer dizer, era uma coisa altamente complexa. Esse projeto, as pessoas ficaram um ano discutindo sobre ele. E o que era um ano discutindo? A cada 2 semanas, juntavam os doutores do TechGraph, em cima desse, não só do TechGraph, iam 2 caras da USP também, para discutir como a gente podia montar a caixinha, tentando resolver analiticamente, né, deterministicamente, a melhor maneira de criar esse projeto tão complexo. Depois de um ano, e não ter resultado, os resultados eram só protótipos, a gente testou 40 bibliotecas diferentes, que a gente tinha que ser open source, era uma das coisas, usar o máximo de códigos open source, etc. E não tinha resultado. O que aconteceu? A gente resolveu mudar para o estilo Scrum de fazer, iterações curtas, e começar a mostrar as principais coisas e tentar resolver. Então, é um sistema de visualização que vê tanto da parte de geociências das coisas lá da Petrobras, ou seja, tudo que está debaixo da terra, tá? Com as coisas que estão, ou seja, reservatórios de petróleo, as falhas geológicas, os poços, etc., com as coisas que estão para cima, a parte de engenharia. Tá? Os risers, que são as tubulações que levam petróleo até as plataformas, a plataforma de petróleo, etc. Esse projeto foi pedido porque não existia um sistema, e não existe ainda, né, a não ser o CVApp, um sistema de visualização 3D que consiga ver tanto em detalhe, tanto as coisas que estão da geociência, quanto as coisas de engenharia. Né? Então, a gente foi, na primeira sprint, a gente botou as plataformas de petróleo, na segunda sprint, a gente botou, não lembro mais, deve ter sido as falhas geológicas, o reservatório, talvez. Então, em 2 sprints, a gente já tinha a primeira coisa mais importante para o cara, que era realmente ter a visualização integrada de coisas, tanto de geociências quanto de plataformas de petróleo. Né? Aqui com novas features, em 2009 já com o sistema distribuído, que tinha que ser distribuído para poder rodar em caves, né, sistemas de realidade virtual, etc. Tá? Conclusão. Vamos criar um novo método ágil? Nós aqui? Vamos chamar método ágil Agile Brasil 2009? Bastam 2 coisas para a gente criar um novo método ágil. Nosso, novo. Não vai ser XP, Scrum, Lean. Iterações curtas,
e retrospectiva no final. Imagina o seguinte, peguem o pior processo que vocês possam imaginar para desenvolvimento de software. Pior. Nessa hora, às vezes, tem alguém que fala assim, é o meu. O meu é o pior. Pegue o pior processo de desenvolvimento de software que existe. A cada 2 semanas, você para e pergunta para o time, o que a gente pode melhorar nesse processo? Vamos mudar isso, vamos botar aquilo. 2 semanas depois, você pergunta de novo, time, o que a gente pode melhorar? Vamos deixar de fazer aquilo, aquela mudança foi legal, não, aquela não deu, vamos mudar outra coisa. E você vai perguntando, e vai perguntando. Isso é o empirismo. Assim que os métodos ágeis foram criados. Você percebe que, inevitavelmente, a gente vai chegar numa coisa boa? Os caras começaram a fazer isso em 95. Time, o que a gente pode fazer? Toda semana. O que a gente pode melhorar? É claro que os caras chegaram, daí o sucesso dos métodos ágeis, sem eles chegar numa coisa boa. E que veio das trincheiras, veio de quem faz. Não pegaram um monte de doutor, negócio de pegar doutor, pensa aí, fica aí pensando qual é a melhor coisa. Não, veio realmente das trincheiras. Não confio muito. O cara que tem doutorado, pega o microfone e fala aqui na frente, vocês não levem muita fé, não, tá? Muito bem. Retrospectiva é a inspeção e adaptação do processo, e a review é a inspeção e adaptação do produto. Inverter review e retrospectiva é apenas uma sugestão. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é, qual é a meeting mais importante do Scrum? Entre essas duas, qual é mais importante, a review ou a retrospective? Eu acho que é retrospective. Eu fiz a mesma pergunta lá em São Paulo. Eu tinha acabado de falar da review, aí todo mundo respondeu, review. Não, eu acho que é retrospective. Por quê? Porque a própria retrospectiva é a hora que você discute o processo. Você pode criar uma reunião que se chama review. Mas por que a gente não faz uma reunião, então, chamada review e tal? Percebe? Se você não tem a review, ela pode surgir por causa da retrospectiva. Tá? É isso, gente. Agradecimentos aí, pessoal do Petrobras, Tecgraph, etc. Tem um monte de nomes aí, gente que estão por aqui também. Tá? Obrigado aí, gente. Então, a gente vai premiar agora uma pergunta para vocês, para a gente voltar ao horário. Quem quer fazer a pergunta para o doutor matemático Rodrigo de Toledo? Eu achei bem legal a analogia com a parte de matemática, né, com métodos iterativos, etc. Deu para dar uma cochilada, né? Foi joia. Deu para achar legal e tal. Só que, quando a gente usa os métodos iterativos na matemática, a gente tem uma maneira bem objetiva de medir o que aquele passo melhorou na nossa função. Né? Então, eu tenho uma maneira objetiva de, dado um passo, eu sei exatamente o que melhorou, e se aquele passo foi ruim, eu aborto e continuo como eu estava anteriormente. No mundo real, a gente tem, no projeto, durante o projeto, isso é subjetivo, né? Isso vai da nossa equipe dizer, poxa, eu gostei, essa mudança foi boa para a gente, vamos continuar nesse caminho. Só que sendo subjetiva essa decisão, pode ser que no longo prazo ela me leve para um caminho ruim. E eu só tenho como medir ela nesse instante. E pior ainda, pode ser que no caminho ruim que eu estou seguindo, e só vou perceber mais para frente, eu não tenho mais como voltar. Porque eu perdi, como você falou, né, isso em função do tempo ainda. Pode ser que eu tenha perdido, por exemplo, a coesão da equipe. A equipe deixa de confiar nela mesma, etc. Então eu tenho que percorrer todo um passo para voltar para trás. Na verdade, não é bem uma pergunta, é mais uma, tipo, quase uma observação, né? Tipo, que eu achei. Mas eu achei bem legal, sei lá, eu acho que é bem válida essa comparação aí, de estar sempre melhorando, né? Existem, sem dúvida, assim, o que a gente sente, né, depois de fazer um tempo, Scrum, métodos ágeis e tal, é que a gente vai muito mais por medidas subjetivas. Tá? Mas existem medidas objetivas que podem te auxiliar também. Tá? Do tipo, velocidade do teu time, você mede em pontos. Do tipo, cobertura de testes. Do tipo, número total de testes que você está fazendo. Você tem ferramentas que podem te ajudar a você tomar esse tipo de decisão. Mas, sem dúvida, vai se sobrepor, vai ser a parte subjetiva. E o que acontece é o seguinte, quando você percebe que, de repente, a coisa está indo para um caminho errado, é você o tempo todo questionar o time. Né? O importante dessa história é você se questionar o tempo todo de todas as decisões. É claro que pode também ficar inviável, mas ou pelo menos das principais, mesmo que já tenha muito tempo que você tenha decidido por aquilo. Né? É um pouco a dica que fica aí. Mas a coisa não tem uma solução perfeita. Né? É empírico.